Boa noite. Estamos começando o nosso programa Eclésia dessa semana. Que alegria a gente se encontrar toda terça-feira, nesse mesmo horário aqui na Rede Século XXI, para ao vivo a gente conversar sobre temas relacionados à nossa fé católica. O Padre Guido Motinelli é o nosso comentarista oficial aqui do programa Eclésia, na qual eu dou mais uma vez boa noite. Bem-vindo, Padre Guido. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Como é bom nos encontrar todas as terças-feiras. Hoje, num clima de verdadeira alegria e de profunda emoção, aqui na Associação do Senhor Jesus, comemorando mais uma passagem de aniversário, né, de natalício da irmã Luísa, né? Ah, é verdade. Hoje é aniversário da irmã Luísa, Exato. a vice-presidente da Associação do Senhor Jesus aqui. Um abraço, viu, irmã Luísa? O Padre Guido vai lembrar da senhora na bênção também no final do programa. Exato, para a qual desejamos muitos anos de vida e total ótimo êxito de toda a sua missão de evangelizadora aqui na Rede Século XXI. Um abraço também para o João Marcos Fernando Neves, de Igaporá, da Bahia, e ao seu pároco, o Padre Paulo Henrique, paróquia Nossa Senhora do Livramento. E hoje, de uma maneira especial, um abraço também à Dona Cecília, a Gregório e a Marluce, e a Dona Cecília, a mãe do nosso Padre Luciano, com o qual me encontrei esta manhã da cidade de Porto Real do Colégio, da Alagoas. Olha só, Alagoas, que estão ligados no nosso programa. E também um abraço para todas aquelas famílias que de anteontem se encontraram comigo para o batizado de 11 criancinhas. Ontem o senhor celebrou o batizado de 11 crianças? Sim, olha tá a foto aqui, ali já. olha a família das 11, até duas gêmeas. Isso é lá em Bauru, Padre Guido? Em Bauru, na paróquia Nossa Senhora das Graças, né? Parabéns para todas as crianças, parabéns para os familiares que logo se preocuparam em batizar os seus filhinhos, né? Muito bom, legal, Padre Guido. Padre Guido, a gente está chegando perto de algumas festas importantes, né? Na semana que vem, por exemplo, a gente vai falar, já deixo aqui nosso aviso aos nossos telespectadores, a gente vai falar sobre a festa de finados, né? Quando a igreja relembra, quando a igreja comemora todos os fiéis falecidos. Isso é o assunto da semana que vem. Mas antes da festa de finados, tem uma outra festa importante, que é a solenidade de Todos os Santos. Sim. A celebração de Todos os Santos. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Vamos falar sobre a festa de Todos os Santos. O que isso significa? Vamos conversar um pouco também sobre o processo de canonização, de beatificação na igreja. Aliás, para quem não sabe, o Padre Guido já trabalhou em pelo menos 5 processos entre beatificações e canonizações, 5 processos. Ele vai explicar um pouco para a gente como é que funciona isso. Sobre o culto dos santos propriamente dito, que é um tema que volta e mexe, a gente fala de novo disso aqui no programa, porque é um tema muito interessante, tem tudo a ver com a nossa fé católica. Para falar sobre esse tema interessante, que é a festa de Todos os Santos, a gente escolheu pelo menos um símbolo importante, na qual a gente destacou um livro, inclusive, para sortear para os nossos amigos telespectadores, todo mundo que ligar para cá, mandar e-mail, ou também mensagem WhatsApp durante o programa, os nossos contatos, nosso e-mail, telefone, mensagem WhatsApp, aparecer no seu vídeo, que é esse livro que você está vendo agora no seu vídeo. É uma biografia de São João Paulo II, ou seja, um santo aqui da nossa geração, né, Padre Guido? Todo mundo conhece, mas é bom a gente ler, por exemplo, uma obra como essa, que a gente vai entrar nos detalhes da vida desse grande santo, né? Certo. Temos o livro de tantos santos da história, da vida. Escolhemos este santo moderno dos nossos dias, que muitas pessoas tiveram até a oportunidade até de conhecer pessoalmente, né? E São João Paulo II continua falando e abençoando o mundo inteiro que ele tanto amou. Então, para quem ligar para a gente durante o programa, para fazer algum comentário sobre o tema, mandar uma dúvida, ou mesmo ligando ou dizendo só, olha, quero participar do sorteio, seja então por telefone, mensagem via WhatsApp, como o número está agora no seu vídeo, ou também por e-mail. Deixa para a gente certinho sua cidade, o seu nome completo, seja por qual canal você entrar em contato com a gente, que depois a produção manda na sua casa, se você for sorteado no final do programa, para ganhar essa biografia do Papa João Paulo II, você vai receber na sua casa. Liga para a gente, tá bom? A gente vai começar então a nossa conversa, Padre Guido. Sim. Porque tem muito assunto interessante para a gente conversar hoje. Olha, em diversas oportunidades, nós já falamos disso aqui muitas vezes. A gente vai repetir já, não sai daí. Vou perguntar para o Padre Guido, e vou entrar aqui nesse tema daqui a pouco, qual que é a diferença entre qual é a diferença que os católicos prestam o seu culto a Deus e a diferença desse culto também aos santos? E para a Virgem Maria, para Nossa Senhora, tem diferença? Já falamos disso aqui algumas vezes no programa, mas a gente vai repetir porque o tema hoje pede. Então, se você não entende bem sobre isso,
Se você tem dúvida, se algum protestante, por exemplo, te indagou sobre isso, nós vamos explicar do ponto de vista da fé católica como isso funciona, tá? No programa de hoje. Para a gente começar essa história, Padre Guido, Sim. falando sobre a solenidade de Todos os Santos, mas antes ainda, no conceito da coisa, na prática, o que significa ser santo, Padre Guido? Certo, a palavra santo vem da língua grega agios, que significa abençoado, preferido, pessoa, digamos assim, muito ligada a Deus. Santo ou santa é aquela pessoa que consegue levar durante toda a sua vida a imagem e semelhança de Deus, já esculpido na primeira página da Bíblia. Porque Deus doa todas as qualidades para que possamos viver exatamente em total harmonia com Ele. De acordo com a origem da palavra, como o senhor estava explicando, por exemplo, a palavra selecionado ou escolhido pode ser entendido como tradução dessa palavra? Pode também ser, na linguagem pode ser entendido assim, mas uma coisa que é importante, não pensemos que selecionar significa preferir para escolher o outro, porque o chamado para a santidade não é um monopólio reservado a uma categoria de pessoas. Certo. Sendo a pessoa humana criada à imagem e semelhança de Deus, e Deus é santo, cada um de nós carrega esta santidade dentro de si. Portanto, qualquer que seja a tarefa, olha o caso prático, domingo retrasado, que o Santo Padre, o Papa, colocou sobre os altares os pais de Santa Teresina de Menino Jesus. Tantas vezes nós estamos acostumados, e é verdade, ver santos e santas, fundadores de congregações e de ordens, né, religiosas. É um grande prestígio para qualquer congregação, inclusive até a minha. Não para adiantar, mas já você tocou no assunto, eu trabalhei no processo de canonização até do meu fundador. Ah, né? Dentre esses processos que a gente estava comentando aqui, o Padre Guido já trabalhou em 5 deles, entre beatificações e canonizações, 5 processos. Inclusive do próprio fundador dos rogacionistas, que é a ordem que o senhor pertence. Exato, dos padres rogacionistas, o santo foi declarado santo por São João Paulo II, Aníbal Maria de França. Que honra, hein, Padre Guido? Trabalhar na canonização do próprio fundador da comunidade? Sim, eu me senti plenamente realizado. E, olha, até todo o trabalho, o cansaço, virou uma coisa secundária, diante da alegria de ouvir a voz do Papa reconhecendo a santidade daquele homem. Daqui a pouquinho o senhor explica mais para a gente sobre como é que funciona esse processo, que faz parte aqui da nossa pauta, da nossa conversa de hoje. Mas para a gente entender, Padre Guido, então quer dizer que qualquer ser humano, tem condições de ser santo? Sim. Aliás, em função do santo batismo, nasce como uma consequência, digamos assim, de um dever manter a santidade. Eric, é bom, mostramos antes uma imagem das criancinhas que eu batizei de anteontem. Certo. A um certo ponto, durante o batismo, o padre coloca uma roupinha branca ou até a estola sobre o corpo do bebê, repetindo simbolicamente um gesto que antigamente tinha, digamos assim, um valor extraordinário, isto é, os que acabavam de receber o batismo, geralmente adultos, recebiam uma veste branca e trocavam de roupa e ficavam com a veste branca por uma semana, para que todo mundo na cidade, notando aquele homem, aquela mulher, com aquela roupa branca, pudesse dizer, olha, acaba de receber o batismo. Em função do batismo, nasce a obrigação moral de dar uma resposta de fidelidade a Deus que nos chama a viver como santos. Eu gosto muito de uma reflexão, que a gente tratou disso num outro programa aqui. A gente fez um programa aqui uma vez com o Padre Rogério Penha, a gente falou sobre o batismo e ele deu uma definição interessante, que eu já tinha ouvido e gostei e vou lembrar aqui agora. Existe um conceito antigo de filosofia chamado ato e potência, né? O que é ato e potência? Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Uma semente de laranja. A semente de laranja já é um pé de laranja? Não. Mas ela tem todo o potencial para chegar a ser um dia um pé de laranja, não é? Lá na semente já tem tudo, que precisa para um dia se tornar uma árvore que depois vão dar outros frutos, outras laranjas. Então, em ato, ela ainda é semente, mas em potência,
ela pode ser um pé de laranja. Fazendo essa comparação simples, Padre Guido, podemos dizer assim que, para quem recebe o batismo, no momento que recebe o batismo já é santo? Não. Nós temos que renovar esse batismo por toda a nossa vida, vivendo dos sacramentos, enfim, toda a caminhada cristã que a gente vai viver. Então, em ato, quem recebe o batismo ainda não é santo, mas tem todo o potencial para ser santo. Ou seja, o batizado é um santo em potência. Está correto pensar assim, né, Padre Guido? Sim, podemos, exatamente, porque somos chamados a crescer cada vez mais com aquelas qualidades que Deus nos proporciona gratuitamente. É claro que um bebê é santo, é puro. Olha, a igreja colocou sobre os altares até os santos chamados inocentes, né? Na história da vida de Jesus, que não conheceram nenhum pecado, né? E foram batizados no seu mesmo sangue, inclusive, né? E a igreja considera eles também como verdadeiros santos. Portanto, o chamado, repito, é para todos, meus irmãos. Isso significa que Deus coloca em cada um de nós a possibilidade de subir esta escada da perfeição cristã, com tantos meios. Fiz muito bem a citar o batismo, Eric, porque um dos efeitos do batismo é que nos autoriza a receber os demais sinais da graça de Deus, os demais sacramentos. Muito bem, o batismo, vira e mexe, a gente tem que falar dele, né, Padre Guido? Certo. Onde tudo começa, a gente fala, tratando de um programa de catequese, falando sobre a fé católica, o batismo sempre está presente. Agora, Padre Guido, antes da gente continuar a nossa conversa, queria pedir para o senhor fazer uma explicação para a gente, diferenciar um pouco aqui. Muitas pessoas, de repente você que está nos assistindo, às vezes, a gente pode associar, às vezes, a santidade ao fato da vida daquela pessoa que está sendo proclamada santo estar diretamente ligada, estar vinculada a grandes milagres. A gente aqui no programa, a gente já fez muitos programas sobre santos, das quais, entre eles, muitos que presenciaram milagres extraordinários, como, por exemplo, Padre Pio de Petrelcina, São Padre Pio. Muitos milagres, muitos dons. A pessoa ia se confessar com o Padre Pio, ele já sabia o pecado da pessoa, não precisava nem dizer. Isso para dizer são tantos. A gente fez um programa sobre isso, está lá no nosso site. Santo Antônio de Pádua, São Francisco Xavier, são santos na qualidade de taumaturgos, ou seja, que vivenciaram muitos milagres. Mas, Padre Guido, a pergunta que eu queria fazer para o senhor diferenciar isso para a gente. Uma pessoa que nunca viveu, ou nunca presenciou grandes milagres, dons extraordinários, curas, etc., ela também não pode ser santa? Claro que pode. O exemplo claro temos na vida de Jesus. Momentos antes de morrer, qual foi a frase que Jesus disse para aquele homem que não tem nome, mas que nós chamamos de bom ladrão? Hoje mesmo... Ainda hoje, né? Hoje mesmo você estará comigo no céu. Olha a grande paciência, inclusive, de Deus, que aguarda até o último instante da nossa vida para nos reconciliar com Ele, com a sociedade, com os irmãos. E aproveito para dizer exatamente que o milagre não é uma qualidade obrigatória ou necessária para poder justificar a santidade de uma pessoa. Porque até já nos tempos antigos, Eric, é bom que os nossos amigos telespectadores saibam disso, a igreja, por exemplo, começou a venerar como santos aqueles milhares e milhares de mártires. Uma pessoa que doava a sua vida por causa de Deus já era considerado santo. E não necessariamente significa que, pelo fato da pessoa ter sido mártir, que ela vivenciou milagres extraordinários, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não tem nada, exatamente. Inclusive, até é bom conhecer que o Santo Padre, o Papa, no pleno uso do magistério da Igreja, ele pode até dispensar de um caminho burocrático, digamos assim, para chegar ao reconhecimento oficial de santidade, pode até dispensar do milagre. O senhor lembra, por exemplo, de um exemplo de algum santo que não precisou ter um milagre reconhecido? Aqui no Brasil, a menina Albertina Beckenbrock, certo, que é beata. O Papa Bento XVI, né, reconheceu o martírio dela e colocou sobre os altares. Entendeu? O padre Massimiliano Kolbe. Aquele que morreu em Auschwitz. Em Auschwitz, exato. Outro caso, Polônia. Seja para a beatificação como também para a canonização, o saudoso Papa São João Paulo II dispensou do milagre. Isso não aconteceu também com o padre Anchieta? Ou também com o padre Anchieta, muito bem a lembrar, ficou por tantos anos com beato, né?
o Papa finalmente reconheceu a santidade dele também. Meus amigos, olha, todos nós estamos aqui para poder alcançar a santidade. Eu gostaria, desde já, estamos ainda no começo do programa, que o conteúdo deste programa despertasse, desculpem a expressão, uma certa inveja dos santos. Né? Porque como eles conseguiram, Eric, assim nós todos também podemos conseguir. É verdade. Portanto, o caminho é o mesmo para todos. Está citado até, né, no Evangelho, na palavra de Jesus, temos páginas inteiras que mostram como não é difícil dizer o nosso sim, sermos coerentes com a fé que nós professamos. Bom, nós falamos do Papa João Paulo II, São João Paulo II, na qual a gente está sorteando, inclusive, um livro para todo mundo que ligar para a gente, mandar mensagem, e-mail ou via WhatsApp. Essa biografia de São João Paulo II, a gente vai sortear no fim do programa, a gente escolheu São João Paulo II, um santo aqui dos nossos tempos. Olha que o livro não parece assim na telinha, mas bem volumoso. É muitas páginas esse livro, é verdade. Mais de 600 páginas, mas é muito belo. É muito bom esse livro. Mas a gente vai falar, inclusive, como um exemplo, daqui a pouco. Vou mostrar para vocês, se você nunca ouviu falar dele, o nome e a foto de um santo que foi porteiro. Ele santificou na portaria de um colégio. Vou falar sobre ele daqui a pouco, porque aparentemente você fala, olha, com todo respeito a todos os nossos amigos porteiros que estão nos assistindo, mas é uma profissão na qual não sai daquele lugar, não sai da portaria. Né? Aparentemente vai dizer assim, como é que ele pode santificar parado num lugar, abrindo e fechando porta, abrindo e fechando cancela, como pode? Pois bem, a igreja já elevou aos altares um santo que é porteiro. Né? Se você, inclusive, é porteiro ou tem um amigo que é porteiro, avisa, olha, você tem um padroeiro aí que foi santo porteiro também, viu? Daqui a pouquinho a gente fala dele. Padre Guido, sim. O que é a passagem das bem-aventuranças e também logo depois em Mateus, Mateus 24, se não me engano, 25. Essas duas passagens, Mateus 5 e Mateus 25, o que tem a ver com santidade? Muito, tem tudo aí. São duas páginas extraordinariamente claras. No discurso da montanha, que ocupa a primeira parte do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus apresenta 9 chamadas bem-aventuranças, quando ele coloca a verdadeira felicidade exatamente quando sopra nos ventos contrários à nossa vida. Certo. Na hora de um sofrimento, de uma angústia, de uma coisa, de um fracasso, etc. Ele usa a palavra bem-aventurado, ou a palavra até feliz, né? É interessante nesta linguagem, depois vocês podem conferir na vossa Bíblia, que Jesus diz, olha, felizes os que estão chorando, por exemplo, porque serão consolados. Certo. Jesus usa o verbo futuro para dizer como será a recompensa diante da tristeza. Menos em duas destas bem-aventuranças. Vamos fazer o seguinte, eu acho que dá tempo. Pega aí na sua casa, a sua Bíblia. Abra então, se você tiver uma Bíblia perto de você, ou mesmo abra na internet rapidinho, Mateus 5. Mateus 5, a partir do versículo 3, né? Que é justamente essa passagem que o Padre Guido está comentando. Sim. A passagem das bem-aventuranças, conhecido também como discurso da montanha, né, Padre Guido? Discurso da montanha, exato. Então, Mateus 5, versículo de 3 a 12. O que o Padre Guido está querendo dizer é que, dentre esses versículos de 3 a 12, sim, 2 deles são diferentes de todos os outros. Sim, se diferencia pelo verbo que Jesus usa. Em todas as bem-aventuranças, ele diz, você está sofrendo, mas olha que um dia receberá, no futuro, a recompensa. Ao passo que em duas destas bem-aventuranças, Jesus usa o verbo no presente. Você recebe já agora a recompensa. Só em 2 dos versículos. Exato. E no versículo 3, quem já abriu a Bíblia, onde Jesus fala, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino. Então, só lembrando, o Padre Guido está comentando Mateus 5, versículo 3, sim, o discurso das bem-aventuranças. O primeiro versículo, então, que o Padre Guido acabou de ler. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino. No presente. Exato. E também no versículo 10, olha como Jesus fala. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Não porque deles será. Em todo o discurso das bem-aventuranças, Padre Guido, só esses 2 versículos. Sim. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Certo. E felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Todo o resto está no futuro. Vou dar um exemplo para quem não está com a Bíblia aí. Ao 4. Felizes os aflitos, porque serão
consolados, futuro. Olha o 5, felizes os mansos, porque possuirão a terra, futuro. Olha o 6, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E assim por diante, todos no futuro, com exceção dos pobres em espírito e dos que são perseguidos. Esse já no presente. Já no presente, porque vivem na pele a experiência de Jesus. Entenderam? A pobreza em espírito significa possuir única e exclusivamente Deus, encontrar-se confiando totalmente nele e viver o estilo de Jesus cuja confiança foi total. E depois nós sabemos que todas as pessoas que se entregam com a fé em Deus acabam não sendo reconhecidos, digamos assim, sofrem as perseguições. Usamos esta palavra, por exemplo, por 300 anos de perseguições, quando a igreja se formou, né? E Jesus repete até hoje que é aí que está o reino de Deus. Quando ele diz que não tem amor maior do que dar a vida para o irmão ou mostrar o nosso amor para com Deus, doando até a nossa vida para Deus. O senhor lembrou interessante, Padre Guido, um detalhe interessante. 300 anos de perseguição no início da igreja, né? Todo mundo sabe, né? Os primeiros 300 anos do cristianismo foi marcado por muitos martírios, perseguição, mesmo aos primeiros cristãos. Em 312, com a conversão de Constantino, Santa Helena, sua mãe cristã, Constantino imperador, se converte e começa a dar liberdade, então, ao culto cristão, que logo mais, depois de alguns anos, com Teodósio, o outro imperador, Teodósio, vai tornar o cristianismo como religião imperial oficial do Império Romano. Mas ainda em 312 não, era apenas a liberdade. Mas já no ano 325, ou seja, pouco tempo depois da liberdade dos cristãos, teve um importante concílio na igreja, que foi o concílio de Nicéia, 325. Aliás, tanto o concílio de Nicéia quanto o concílio de Constantinopla, se não me engano, 431, Constantinopla? Sim, 431. E de Éfeso, 431. O Constantinopla foi 4... Me fugiu da memória. Sim. Confere pra gente aí, por favor, diretor, o concílio de Constantinopla, que me fugiu aqui da memória. Mas para dizer que no início da igreja, já a partir do concílio de Nicéia, no ano 325, onde a igreja começa a tratar de assuntos profundos da nossa fé, inclusive, deixando bem claro o credo, por isso que é chamado niceno-constantinopolitano, que vem desses dois concílios da igreja, discussões sobre a origem, a pessoa de Jesus Cristo, das duas naturezas, se verdadeiro Deus, verdadeiro homem, ou seja, isso foi muito rico. Mas o conceito de comunhão dos santos também veio dessa época, Padre Guido, lá em Nicéia 325, essa discussão já estava presente? Um dos pontos mais doutrinais que este concílio determinou foi exatamente a comunhão dos santos. Vejam só, meus amigos, 300 anos de perseguições contra os cristãos criaram um culto. Os cristãos começaram a já venerar como santos os que tinham dado a vida para Jesus, né? Este concílio se tornou muito importante porque marcou para nós um conhecimento novo da nossa doutrina. Isto é, a dimensão da igreja, formada por nós que estamos aqui na terra, formada pelas almas do purgatório e pelas almas que estão no céu. São três instâncias, vamos dizer assim, Padre Guido, de igreja? Três instâncias ou três categorias, né? Certo. A igreja formada por nós aqui na Terra chama-se militante. Igreja militante. Somos nós, Padre Guido. Somos nós. Estamos aqui na igreja militante. Exato. Os que nos precederam na vida eterna, mas que ainda não estão no céu, naquela expectativa, né? Ou nós chamamos de purgatório, ou um estado padecente, né? Eu sei que o senhor prefere usar expectativa, mas a maioria dos nossos telespectadores talvez tenha ouvido essa expressão igreja padecente. Que é a igreja que está ali aguardando a hora de entrar no céu, lá no purgatório. Aliás, purgatório é assunto da semana que vem aqui no programa Eclésia. Exato. Mas é parte da igreja. Certo. E depois os que já estão no céu e que são santos. Entre estas três dimensões ou categorias de igreja, existe um intercâmbio de orações, intercâmbio de benefícios espirituais. Por isso, vejam só, meus amigos, uma ou qualquer oração que nós fazemos para uma alma do purgatório, como nós vamos ver melhor semana que vem, não fica sem um benefício para aquela alma.
E uma alma que já está no céu intercede também para o nosso bem. Por isso, hoje nós vivemos esta comunhão dos santos. É um pormenor interessante que eu vou explicar melhor semana que vem. Nós chamamos de santas as almas do purgatório. Na verdade, Eric, não são ainda santas, porque não estão no céu. Certo. Mas sendo que esse estado de sofrimento vai terminar um dia, um tempo, portanto, nós já adiantamos o título de santas. Então, só lembrando aqui, primeiro de tudo, vamos dar o nome certinho aqui, às 3 instâncias, vamos dizer assim, de igreja que nós chamamos, só para ficar bem claro. Igreja aqui da Terra, somos nós, igreja militante. Militante. A igreja do purgatório é chamada da igreja da expectativa ou Padecente. Padecente, que também é muito comum a gente usar essa expressão padecente. E a igreja triunfante, a igreja que está no céu. Né? Nessas 3 instâncias, como o Padre Guido disse, a comunhão dos santos permite que temos uma relação benéfica entre elas, né, Padre Guido? É muito ativa, inclusive, muito ativa, porque, meus irmãos, todos nós somos chamados para fazer parte de um dia da igreja triunfante. E não falta nos meios, né? E isso, como a gente estava dizendo no começo, veio lá atrás de Nicéia e Constantinopla. Sim, né? sim. Foi lá que foi definido esse dogma de fé. Foi definida esta verdade de fé. Sim. Porque é artigo do credo isso, né, Padre Guido? Creio na comunhão dos santos. Claro. Né? Às vezes há pessoas que perguntam, padre, o que significa comunhão dos santos? É intercâmbio de favores. Certo. Portanto, gente, como é bom saber que na pátria do céu temos alma dos nossos familiares que estão olhando para nós, acompanhando a nossa vida, pedindo a Deus tantos benefícios, tantos favores celestes. Isto é gratificante e nos estimula a um verdadeiro encontro definitivo com eles, lá na pátria do céu, onde, como diz até a parte central da missa, ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai ficar triste. Muito bem. Só para ficar bem claro aqui a informação, então, ó, Concílio de Nicéia, 325. Tá? O grande Concílio de Nicéia, 325. Concílio de Constantinopla, 381. Ano de 381. Foi ali, então, Nicéia e Constantinopla, que boa parte do que a gente professa na fé católica do artigo do credo foi compilado, porque a gente já explicou isso aqui no programa Eclésia, em outros programas. Tem a versão, por exemplo, da profissão de fé, do credo de Santo Atanásio, né? Outro da Igreja Portuguesa, vários, mas o Niceno Constantinopolitano, que é o mais completo, 325, 381, que foi o período também, como a gente está dizendo aqui, que essa verdade de fé, a comunhão dos santos, foi oficialmente tratada pela Igreja e colocada, então, como artigo de fé, fazendo parte do creio. Padre Guido, a gente está indo para o intervalo. Sim. Rapidinho aqui, a Geni dos Santos Bisotto, de Jaguariúna, está mandando um abraço para a irmã Luísa, que é aniversário da irmã Luísa, como a gente já disse, aqui agora há pouco. Tem uma pergunta boa, Padre Guido, para o senhor responder depois do intervalo. Sim. Que é da Karen Terezinha, que sempre manda aqui para a gente, a Karen e o Júnior de Leme. Qual a relação da festa de Todos os Santos com a festa de Finados? Por que elas estão perto? O senhor explica para a gente depois na sequência sobre isso. Perfeito. E outras pessoas já mandando aqui para a gente, faça como elas também agora no intervalo. A Elza Maria Mesquita, de Nova Serrana, Minas Gerais. Ou a Deonina Terezinha, de Francisco Beltrão, Paraná. Todo mundo já está mandando aqui, Padre, querem participar do sorteio, porque a gente está sorteando um livro do Papa João Paulo II, a biografia do Papa João Paulo II. Ao final do programa, todo mundo que mandar aqui mensagem para a gente, nós vamos sortear, tá certo? Vamos para o intervalo, então. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí, muita coisa legal no programa ainda de hoje. Até já.